Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade eu vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar aqui com o ensinamento da igreja, o nosso diário bíblico, a explicação, e aqui resume bem para que a gente reflita o evangelho do dia hoje. Jesus nos ensina que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Muitas vezes complicamos as coisas e nos esquecemos que Deus é simples. Olha só, irmãos, Deus é muito simples. O que é a simplicidade divina? É não ficar com muita coisa. Deus quer que nós se aproximamos dele. É simples, é você voltar teu coração para Deus e se aproximar. É nada mais que um espetáculo, magia, adivinhações. Não, o Espírito Santo ele age de uma forma concreta, com discernimento, com equilíbrio. E assim, meus irmãos, nós vimos assim também lá na renovação, nós vimos dentro da igreja, com discernimento, é o mover de Deus, é Deus falando e nós escutando, e aquele discernimento assim prático, colocando na prática. É aquilo que nos é falado, nos é apresentado, vamos viver a graça, vamos beber dessa graça. Que o caminho para chegarmos a Ele, apesar de difícil, é também simples. Para recebermos o reino, é condição termos um coração puro e inocente como o das crianças. Portanto, peçamos a Jesus que nos dê um coração que se assemelhe às delas, para que, no fim, resgatando em nós a pureza, a inocência e a simplicidade, com grande confiança nele e em sua misericórdia, entremos no reino do qual estaremos na alegria eterna. Então, irmãos, aqui o Lectio Divino nos fez refletir sobre complicamos as coisas. Deus é simples. Ser como uma criança, a inocência e a simplicidade. A criança faz o que vê o pai fazer. Isso foi o que Deus colocou muito no meu coração hoje. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, por isso que o nosso Senhor Jesus ali faz nós refletir, que ser como uma criança. Aqui ele coloca todos nós, os pequeninos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas de vícios, aqueles que estão passando pelas dificuldades, pela provação, pelo pecado. Não impeçais esses irmãos. Quantas pessoas tentam impedir a aproximação desses irmãos? Quantas pessoas tentam impedir que eles se aproximem de nós? É isso que o Senhor Jesus fala para nós hoje, declara ao vivo. Então a inocência de um coração que está ali abatido, está ali desesperado, a inocência de uma criança, a inocência de uma criança que ela é pura de coração, é a pureza que se aproxima do Pai e faz tudo que o Pai ensina. Então, irmãos, é assim nosso coração deve ser, querer se aproximar de Deus. Não impeçais que as criancinhas venham a mim, não impeçais que o nosso coração se aproxime de Deus. É como você olha para o seu filho hoje e fala assim para ele: o que eu estou ensinando para o meu filho? Ele se aproximar de Deus ou ele se aproximar do mundo? Sabe, irmãos, nós temos que refletir muito isso. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: eu prefiro ficar mais em casa do que na igreja. Sabe, irmãos, e como é bom você presenciar o amor divino transbordando para nós. É ali na igreja que o seu filho vai aprender a olhar para Jesus, a estar ali diante do altar. Onde nós vimos as criancinhas ontem, era em um momento
que nós se colocando ali dentro da igreja, fazendo uma encenação. É isso, é você viver a graça todos os dias. Não impeça que as crianças se aproximem. E o que nos impede hoje o mundo? Celular, outras distrações, tantas coisas nós permitimos, e quando nós temos que deixar as criancinhas a se aproximar de Deus, nós impedimos de uma forma tão ignorante que nós não percebemos. Nós se ausentamos da verdade. Nós damos contra-testemunhos, nós damos mau exemplos. Aí depois você larga o filho lá na porta da igreja, ou fala assim, você tem que ir na catequese. Mas peraí, e o meu pai aqui da terra que tem que me dar um bom exemplo, que eu tenho que ir junto comigo, estar à frente, se ele não vai, eu também não vou. E aí, meu irmão, aí tem tantas coisas que entram aí, o mau humor, a irritação, a ser mal educado, se irar. E aí você quer que teu filho e tua filha, que quem bebeu dessa situação errada, depois se apresente como uma pessoa boa. Mas aí nós falamos assim, peraí, mas se eu sou uma pessoa boa, eu estou ensinando, mas e o mundo? Então nós temos que também entender que se nós permitirmos que nossos filhos se aproximem do mundo e não de Deus, quando o pai e a mãe está ensinando, tem algo de errado. Mas se o filho, você ensinou, você caminhou, e ele quis ver aquele filho pródigo que foi para o mundo e gastou tudo, mas depois está livre. O teu ensinamento, a tua sementinha ficou. E eu sou um exemplo disso. Meu pai e minha mãe me ensinou muitas coisas, irmãos. Eles têm problemas, têm defeitos? Sim. Mas quantas coisas de Deus eles me ensinaram? Por isso que eu voltei para a casa do Pai. E assim a nossa igreja católica. Está ali de braços abertos, nós ensinando o caminho certo, o pai e a mãe. E isso que eu coloquei no meu coração. Eu preciso levar meu filho mais a ter a vontade e o desejo das coisas de Deus. Eu tenho que dar bom exemplo dentro da minha casa. Eu tenho que ser um pai que vai convidar, que vai levar, que vai demonstrar pelo menos aquela vontade. Quando eu vi alguma coisa que atingiu meu coração, a falta de perdão dentro de casa. Sabe, irmãos, tantas coisas que nós damos maus exemplos, né? Uma forma de tratar o esposo e a esposa, de falar alto, ou de brigar, ou ter a discórdia, ou nervosismo. Mas isso nós temos que transformar em tudo que o pecado faz, nós temos que transformar em graça. De que forma? Dar bom exemplo, pedir o perdão na frente, o filho vê o pai e a mãe se reconciliar, o filho vê aquele momento que o pai e a mãe caem, mas também o momento que o pai e a mãe se unem na luta, né? Na provação. Por isso, querido irmão, coloca a mão no teu coração. E hoje ficou muito forte assim para mim nesse lecto divino. A criança faz o que vê o pai fazer. E eu te peço agora, Senhor, que neste momento derrame a graça no coração de um pai e de uma mãe, para que nós não impeça os nossos filhos de se aproximar de Ti. Talvez, Senhor, nós julgamos e condenamos os filhos pela pequenez deles, já adultos, já indo para o mundo. E quantas vezes nós deixamos de amar e acolher como o Senhor acolhe? Por ignorância, pela dureza do coração. Por isso, mãe, por isso, pai. Eu estou falando isso agora, não tinha me vindo no meu pensamento. Isso é uma coisa que o Senhor me colocou agora, neste momento. O filho foi ensinado de uma forma, mas ele foi para o mundo e gastou tudo. E quando ele quis retornar, ele não encontrou o pai de braços abertos. O Senhor me coloca um pai, uma mãe em lágrimas. Por que eu não acolhi meu filho? O momento que ele mais precisava era ser acolhido. Ele estava perdido. Não impeça que o seu filho volte para Deus agora. Só ame ele, pai e mãe. O caminho você já mostrou. E Deus vai te honrar. Pai e mãe, Deus vai te honrar. Obrigado, Jesus. Dá-nos a graça de não impedir que os nossos filhos, os nossos irmãos da igreja se aproximem de Ti com a condenação, com um olhar de condenação. Dai-nos a graça, Senhor, de ser bons exemplos e trazermos para o nosso viver a Tua presença. Acolha-nos, Senhor, como essa criança e dai-nos a graça de entrarmos no reino de Deus como essa criança, segurando na mão do Pai
e caminhando com Ele. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouquinho nós estamos com o nosso terço diário às 5h30 da manhã, no mesmo canal do Instagram, do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias.